Hoje a gente vai continuar falando dos circuitos sequenciais, mais precisamente a gente vai falar de dois, que é o flip-flop tipo D e o flip-flop tipo T. Para a gente relembrar, a nossa base de estudo aqui é o flip-flop JK, né? E dele a gente está tirando algumas derivações. O flip-flop tipo D, como que ele vai ser? Ele vai ser sensível à borda, né? Então ele vai ser ou borda de subida ou borda de descida, igual o JK lá que a gente trabalhava. E ele é obtido com inversor entre as portas J e K. Então a gente coloca um inversor aqui entre J e K. E conforme o valor que a gente coloca aqui no D, nunca vai chegar a 1 e 1, né? Nunca vai chegar a valor igual no J e no K. Sempre vão ser valores opostos. Então se eu colocar 1 aqui, vai chegar 0, 1 no J vai chegar 0 no K. 0 no J vai chegar 1 no K. E então cada vez que tiver o clock, então a gente vai analisar se vai ter uma troca ou não de valores. Então, por exemplo, e a saída vai sempre acompanhar o valor de D. Então, se meu D for 1, minha saída é 1. Se meu D for 0, minha saída é 0. Então, por exemplo, se a gente tiver um clock aqui de borda de subida. Então, se eu tenho o valor 0, ele vai jogar 0 na minha saída. E se eu tenho outro clock aqui de subida, verifico quanto que está o valor. O valor está 1 do meu D, então minha saída vai para 1. Se tiver outro clock de subida, quanto que é o valor do D? É 1, minha saída vai em 1. Se eu tiver outro clock de subida aqui, né? Aqui, né? Que a gente viu o clock de subida. Se eu tiver outro clock de subida aqui, tá em 1, minha saída vai em 1. Se tiver outro clock de subida aqui, tá em 0 minha entrada, minha saída vai para 0, ó, caiu para 0. E no último aqui eu dou mais um clock no borda de subida. Se meu valor está em 1, minha saída vai para 1 também. Então é bem simples o funcionamento do flip-flop tipo D, que é sensível à borda. Alguns tipos de flip-flop tipo D que a gente pode encontrar. Então a gente pode encontrar, por exemplo, um componente que tenha dois flip-flops aqui dentro, flip-flop 1 e flip-flop 2, e analisar. Ó, aqui, para esse caso, ele é com borda de subida. Ele também tem o Clear Preset, né, que são aqueles botões que comandam invariavelmente com o clock. Então, a hora que você pressionou nele, ele já vai dar um valor na nossa saída lá. Ou, quando a gente tiver o clock, a gente vai analisar esse mesmo esquema que eu falei. Que é se tiver 0, vai 0 na saída, se tiver 1, vai 1 na saída. E se não tiver clock, tiver o valor fixo lá, 0 ou 1, a nossa saída não se altera, ela mantém o valor passado. Aqui o mesmo esquema, é só um outro tipo que a gente pode encontrar aí de funcionamento. Então a tabela é a mesma, mas é um outro tipo para a gente ver. E agora temos o flip-flop tipo T. Flip-flop tipo T, ou toggle, ele vai mudar a sua saída a cada transição de clock. Então, igual a gente está acostumado lá, borda de subida ou borda de descida, né? Então, consequentemente, a frequência do sinal de saída é metade da frequência do sinal de entrada, aplicado na entrada T. Então, se a gente colocar, por exemplo, um T com fixo em 1 e colocar um clock aqui, trafegando, ele vai deixar esse clock pela metade. Por quê? Porque ele só vai funcionar a cada borda. Então, se eu tiver, por exemplo, uma borda de subida, ele vai dar. Nessa outra borda de descida aqui ele não vai dar, ele vai dar só na próxima. Então, meu sinal ficaria até aqui. Depois ele ficaria até aqui e até aqui. Então, ele vai dividir pela metade o valor do meu clock. Quando a gente resolver alguns exemplos ali, vai ficar melhor para verificar isso aqui. Então, como que seria? Como que é montada a nossa flip-flop tipo T? É basicamente um JK, flip-flop JK, só que a gente vai curto-circuitar as entradas J e K. Então perceba que no flip-flop tipo D, a gente colocava um inversor entre J e K, que eliminava aquele quesito de valores iguais. Agora aqui não, aqui a gente sempre vai ter valores iguais. Então a gente vai ter sempre, se eu jogar 0 no J, ele vai ser 0 no K, se eu tiver 1 no J, ele vai ser 1 no K. Então os valores vão ser iguais e a gente tem o clock aqui de entrada. Como que fica a tabela verdade? Comparando o flip-flop tipo T com o JK. No JK, quando eu tinha 0 e 0, o que acontecia? Ele mantinha a saída anterior, né? Ele mantinha o valor. No T, mesma coisa, porque o T é equivalente a jogar 0 no T, é equivalente a jogar 0 e 0 no JK. No T, a gente não consegue existir o valor 0 e 1. Por quê? Porque sempre o valor que eu jogar em uma porta vai ser o mesmo na outra. O mesmo caso é do 1 e 0. Não existe esse valor aqui.
a gente não vai trabalhar. Só que no T a gente vai ter o valor 1. Porque quando a gente jogar 1 aqui no J, vai ser 1 no K também. Então seria 1 e 1 aqui no J e K. O que acontece no JK quando a gente joga 1 e 1? Ele inverte o valor que está na saída. Então se minha saída estava 0, vai para 1. Se estava 1, vai para 0. Então a gente tem dois casos agora no flip-flop tipo T, que é ou manter o valor passado ou inverter o valor. Então percebam que agora ele ficou de uma maneira um pouquinho diferente dos outros. Então ou eu vou manter ou eu vou inverter. Então ele só fica alternando entre manter ou inverter. E isso é basicamente que as duas condições que a gente quer ter no circuito, né? Ou a gente quer manter o valor passado ou a gente quer trocar o valor. Então ele é bem mais otimizado. Então se a gente analisar, por exemplo, se a gente tivesse um flip-flop tipo T, sempre setado em 1. Aqui eu nem coloquei ele porque a gente vai adotar ele como sempre setado em 1. Quando ele está sempre setado em 1, o que acontece? Minha saída sempre vai ter uma troca de valores quando eu tenho uma borda de clock. Então, por exemplo, minha saída aqui. Aqui clock de subida, né? Vamos colocar a borda de subida aqui. Então, ó, tem uma borda de subida, ele estava em 0, vai para 1. Vem, desceu. Tem uma borda de subida, meu clock estava em 1, vai para 0. Tem uma borda de subida, meu clock estava em 0, vai para 1. Tem uma clock de subida, meu valor estava em 1, vai para 0. E assim vai, ele vai invertendo. Então percebo que a frequência, aqui dá para perceber bem que a frequência vai para metade. Por quê? Porque quando eu tenho uma frequência aqui muito maior do clock, cai para metade aqui na minha saída. Por quê? Por causa das bordas que eu vou ter ali. Então isso é interessante de observar. Então, de acordo com os pulsos de entrada do clock, a minha saída vai ser uma frequência mais baixa. Resolvendo esse exemplo, bem simples também para a gente verificar. Então eu coloquei o clock aqui em cima, ó. Esse sinal aqui de cima é o clock, esse sinal é o T e essa aqui é a saída aqui. A gente está falando de clock sempre de borda de subida, ó. Então a gente vai analisar sempre na borda de subida. Então se a gente começar a analisar aqui, ó, a gente está com o valor de T, uma entrada. A gente quer atualizar a nossa saída. Então nosso T veio aqui, ó. Teve uma troca de valores de 0 para 1 aqui no meio, porém nossa saída não se altera. Por quê? Porque ela só vai alterar quando tiver o clock. Teve o clock aqui na borda de subida, a gente analisa. Quanto que vale o valor do meu T? Meu T está valendo 1. 1 na tabela do T, o que significa? Ele vai inverter o valor. Então se ele estava 0, ele vai para 1. Inverteu o valor aqui. Vai manter. Vai manter até quando? Até que haja outra borda de subida. Então perceba que todo esse tempo aqui, ó, em alta e esse tempo em baixa, ele vai manter o valor que ele estava. Se ele estava em 1, vai ficar mantido até que haja uma outra borda de subida. Nessa borda de subida, o que a gente vai analisar? Qual o valor de T? Então teve uma borda, qual o valor de T? Meu T é 0. Pela tabela verdade do T, o 0 equivale ao quê? Manter o valor passado. Então se eu estava com o valor passado em 1, eu vou manter esse valor de 1 até o quê? Até o próximo clock, que daí eu vou ter que analisar. Então mantive tudo esse período aqui, no próximo clock eu analiso. Tem uma borda de subida? Tenho. Qual é o valor do meu T? Meu T é o valor 1. Se eu tenho T com valor 1, o que acontece? Ele inverte o valor da minha saída. Se eu estava com a saída 1, a minha saída vai agora para 0. Então, tem um valor de 0 aqui na saída. Vou manter esse valor de 0 até quando? Até a hora que haja uma outra borda de subida no meu clock. Então todo esse período aqui vou ficar mantido. Teve uma outra borda de subida aqui no meu clock, vou analisar qual é o valor do meu T. Nesse caso o meu T é o que? Valor 1. 1 significa o que? Vou ter que inverter o valor, trocar o valor dele. Se ele estava valendo 0, começa a valer 1. Então meu sinal subiu aqui, vai ficar 1 e vou manter esse valor 1 até que haja outra borda de subida. Nesse caso aqui, acabou o nosso sinal. Então percebam o quê? Que sempre que tem uma borda, igual todos os flip-flops que a gente está analisando, sempre que eu tenho uma borda, eu vou olhar o valor de T. Se meu T for 0, eu mantenho o sinal anterior, mantenho o valor da saída anterior. Se o meu T for 1, eu inverto o valor, eu mudo. Se estava 0, vai para 1, se tiver 1, vai para 0. Então ele é bem simples o funcionamento. Então, basicamente, o que a gente tinha que ver hoje era isso aí. A gente tem que analisar agora, a gente vai fazer exercícios para analisar essas formas de onda, mais para treinar.
E depois a gente dá seguimento com outros conteúdos aí a respeito dos flip-flops também. Algumas aplicações que a gente pode utilizar eles também.